Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da 28ª rodada da Série B, hein? Acabou agora há pouco. Cruzeiro 1, Criciúma 1 no Mineirão. Olha, o time do Cruzeiro não é que tropeçou. Pegou um time enjoado, encardido e fazendo uma cera. Entendi que o Marielson, o árbitro, deixou a coisa rolar. Poderia ter sido mais rigoroso, mas enfim. O Cabuloso ficou no 1 a 1 com o Criciúma, mas mesmo esse tropeço em casa, continua invicto em casa, tem um empate em Brasília e um empate agora no Mineirão. O resto venceu todos, é a melhor campanha dentro de casa. O Cruzeiro segue tranquilo na liderança, 59 pontos, contra 50 do Bahia que venceu, a diferença que era 11 veio para 9. O Grêmio venceu também e a diferença que era 13 ficou para 12. E quem perdeu foi o Vasco, que voltou para a quarta colocação e só não ficou preocupado nessa rodada porque o Londrina também perdeu. Aliás, com esse empate do Cruzeiro no Mineirão, vale vocês perceberem, no que eu vou falar aqui de toda a rodada, que os times lá de baixo venceram quase todos. Por exemplo, o Náutico Lanterna venceu, o Guarani na zona do rebaixamento venceu, o Operário na zona do rebaixamento venceu o Londrina, o CSA que estava lá embaixo, enfim, o Brusque ganhou do Vasco, saindo ali daquele sufoco de próximo da zona de rebaixamento. Enfim, evidentemente, com a sequência do campeonato, a gente vai chegando na reta final. Os clubes que estão brigando contra o rebaixamento vão ficar numa situação, né, cada vez mais difícil. E até por isso essas partidas vão ser muito disputadas. Cruzeiro jogou com Mineirão mais uma vez lotado. Aliás, eu anotei aqui o recorde de arrecadação e de público do Cruzeiro. Olha o torcedor do Cruzeiro como está animado com a possibilidade cada vez mais real do acesso e do título. 58.702 torcedores do Cabuloso. Sensacional. Mineirão lotado, quase 2,5 milhões de renda. Né? A parte financeira também que o Cruzeiro precisa tanto, né, que vem se recuperando. Evidentemente, o torcedor não poderia contribuir de uma maneira mais espetacular. Vou falar tudo sobre essa partida, a ficha técnica do jogo do Cruzeiro, a situação na tabela, o Cruzeiro é a próxima rodada, enfim, todos os detalhes. Inclusive, gostei do Pesolano hoje, hein? Virou o jogo perdendo, tirou os dois laterais, colocou dois atacantes, depois tirou um zagueiro e foi colocando o time para o ataque. Cruzeiro até demorou para empatar, tive várias oportunidades, entendi que houve muita cera do Criciúma, mas de qualquer maneira, eu acredito que o nível dessa partida hoje do Criciúma, de dificuldade, vai ser o resto do campeonato. Não só para o Cruzeiro, para os quatro que estão lá. E quem está penando muito com isso é o Vasco. Por sorte, o Vasco tem 45 e o Londrina perdeu. Continuou com 41 e ele continua com 4 pontos de vantagem. Mas olha, o campeonato promete nessa reta final. Bom, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente, hein, dê o seu like, dê sua opinião, vamos fazer aquele bate-papo que a gente vai acompanhando o jogo e vai conversando com vocês no Twitter, lá no Luiz Ademar JR. Bom, antes de mais nada, vamos começar, claro, com o Cabuloso, com o querido líder do campeonato. O Cruzeiro que foi a campo hoje com o Pesolano, com algumas novidades. Você vê que o Bruno Rodrigues hoje ficou no banco de reservas, o Gasolino e o Bidu voltaram para o time titular, enfim. Os três zagueiros, Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira e Brock, normal. Aí o Gasolina veio, Wesley Gasolina na direita, o Bidu na esquerda, Neto Moura e Machado também normal. Aí o ataque veio com o Luvanor voltando para o time titular, com Daniel Júnior, Edu e Luvanor. Então você vê que o Pesolano ele vai dando oportunidade para todo mundo, vai testando o time, mas o seu esquema, como ele bem disse, eu já tinha até alertado para vocês aqui, poxa, a gente veio até aqui com 3 zagueiros. Claro que eu vou testar o time com 2 zagueiros, mas não agora. Não agora. Agora eu quero mais é o título, quero o acesso e depois eu penso nisso. Ou até na próxima temporada, com provavelmente grandes reforços, enfim. Achei legal. O Criciúma veio com Gustavo, Cristóvão, Rodrigo, Zé Marcos e Welder, Marcos Serrato, Arilson, Igor e Felipe Mateus, Marcelo Hermes, Caio Dantas, o técnico é o Cláudio Tencati. Aliás, o Cláudio Tencati é um dos poucos técnicos, assim como o Pesolano, que não caíram ao longo de toda a competição. E o Criciúma sempre tem feito uma campanha tranquila.
ele sempre esteve entre os 10 primeiros. Não consegue ficar no G4, não conseguiu, não aproximou, mas também não sai ali do oitavo, sétimo, nono lugar. Ele não cai lá correndo risco. Até por isso que o trabalho do Tencate, lembrando que o Criciúma tinha caído ano passado no Campeonato Catarinense, esse ano já subiu. Então ele também ficou dividindo o campeonato assim, e mesmo assim o trabalho do Criciúma é muito bem feito. Bom, começamos a partida e evidentemente, claro que o Cruzeiro foi para cima, foi tendo algumas oportunidades, né? Com 20 segundos de jogo, o Oliveira chutou uma bola e o goleiro Gustavo já defendeu. Depois o Daniel Júnior teve uma oportunidade aos 8 minutos e foi lá amassando. O que o Criciúma fez eu entendi de uma maneira inteligente. Os dois jogadores que jogam ali no meio campo, o Neto Moura e o Machado, a bola sai deles muito rápido para você chegar para os laterais. Eles marcaram o Criciúma muito bem, tanto o Machado quanto o Neto Moura, e deixaram os laterais com laterais marcando o Bidu e o Gasolina mano a mano. Esses quatro foram muito marcados e o Cruzeiro tinha dificuldade para tentar fazer a movimentação que ele tinha de velocidade. E até tentava. Aí, como você tem 3 atacantes, você tinha lá o Daniel Júnior, o Edu e o Luvanor, eles tinham que recuar. Porque a bola, na hora que chegava no ataque, chegava nos alas, o Criciúma abafava. Ele veio nitidamente para empatar o jogo, para marcar, empate contra o líder do campeonato. É maravilhoso, né? E aí, gente, nos 39 minutos, o Cruzeiro amassando. Uma vacilada do Oliveira com o Brock, a bola ficou pererecando. Vai que eu vou, vai que eu não vou, vai. Ninguém foi. O Igor pegou a bola e acertou um chutaço indefensável para o Rafael Cabral, fez 1-0 no primeiro tempo. 1-0 e achei legal que o torcedor do Cruzeiro, mas ó, saiu o gol do Criciúma, parecia gol do Cruzeiro. E apoiou. Enfim, veio o segundo tempo, Bruno Rodrigues e Já nas alas, né? O Lincoln depois entrou no lugar do Edu, né? Você teve depois, por uma volta dos 20, 21 minutos, o Brock saiu, aí tirou os 3 zagueiros e colocou o Giovani, né, para você ter articulação ali pelo lado direito, e aí você pode empurrar o Já para frente. O Rafa Silva depois entrou no lugar do Luvanor e ficou amassando. Eu achei que o Mariels foi econômico nos cartões porque eu achei muita cera. Achei que o Criciúma ficou travando. Claro, tá ganhando do líder no Mineirão, foi travando o jogo e foi, né? E o Cruzeiro foi criando oportunidades com Daniel Júnior e aquela pressão, até que o Rafa Silva, por causa da cera, ele reclamou, foi assintoso, foi tolo. Poxa, vocês estão em cima, uma expulsão. É verdade que é revoltante você ver o adversário ficar fazendo cera e o árbitro não coibir de uma maneira mais rigorosa. Mas você cavar sua expulsão por reclamação é tolice. Mas você vê que a pressão era tão grande que, né, que o Cruzeiro acabou empatando aos 45 minutos numa jogada linda, viu? Uma tabelinha muito bonita do Bruno Rodrigues com o Lincoln. Eu acho que o Lincoln, cara, ele vai ser titular do Cruzeiro. Lembra que eu comentei com vocês? Algumas contratações muito boas. Ele chegou, recebeu, deu um toquinho de calcanhar ali pro Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues também é cara que... Enfim, o Cruzeiro tá muito bem servido. Tá muito bem servido ali na frente. O Daniel Júnior, o Rafa Silva, o Lincoln, o Edu, o Luvanor, Daniel Júnior, enfim. E o Cruzeiro, com merecimento, acabou empatando o jogo aos 45 minutos e ficou martelando. Bom, é verdade que martelou, empatou, dá para você falar que um tropeço, porque o Cruzeiro é muito mais time, tem muito mais tinta, 59 pontos contra agora 38 do Criciúma, são 21 pontos de diferença. E tecnicamente é melhor, mas quando você toma um gol e você bate, depois ainda você perde um jogador, eu acredito que a festa da torcida no final, que está empolgada, está animada, foi merecida. O Cruzeiro fez 1-0. Bom, Cruzeiro líder 59 pontos, Criciúma nono colocado, continua na nona colocação com 38. O Cruzeiro tinha 11 para o Bahia, tem 9, tá tranquilo ainda. Tinha 13 para o terceiro colocado, que era o Vasco, que agora é o Grêmio, tem 12. E tinha 14 para o Grêmio, que agora é o Vasco, o quarto colocado, e continua com os 14. E com um detalhe, para o quinto colocado ele tinha 17, agora tem 18 do Londrina que perdeu. Tudo tranquilo, tudo controlado. O Cruzeiro conta os dias aí para ser campeão. E mais umas 2 rodadas, acredito que matematicamente vai conseguir o acesso. E aí a festa vai ser grande. Bom, falando do Cruzeiro líder, vamos falar do Bahia.
O Bahia jogou no sábado e o Bahia venceu de virada o Tombense por 3-1. O Everton Galdino fez 1-0 e depois com o Mugni cobrando pênalti, Jacaré e o Copete. Também o banco de reserva foi importante. O Bahia vencendo, foi a 50 pontos, também praticamente subindo, né? 50 pontos, sossegadão. Deixou o Tombense, que vinha ali na oitava colocação, ele era o sétimo, perdeu uma posição com 39 pontos, perdeu uma posição. Ficou agora a 7 do Vasco, né? Você vê, dá um 6 do Vasco, 39 para 45, 6 do Vasco. Dá para sonhar, mas você lembra que eu falo para vocês que a irregularidade do quinto, do sexto, do sétimo colocado, eles não conseguem, mesmo nos tropeços do Vasco, do Grêmio, eles não conseguem aproximar tanto. E o Bahia, 50 pontos, Tombense caiu uma posição, agora é o oitavo com 39. O Grêmio voltou a vencer, foi no sufoco, é verdade, mas já na estreia do Renato. O Renato foi contratado para o lugar do Roger, que caiu. Não comandou o time no banco, mas ficou no Rio por telefone. Ele falou que por telefone ele ia comandar o time. Se deu certo ou não, se comandou mesmo, dizem que comandou. O Grêmio fez 2-0 com Biel e Tassiano. Aí no finalzinho o Mateuzinho descontou para o Vila Nova, que continua na zona do rebaixamento. O Vila Nova caiu, né? Ele era o 17º, agora é o 19º, caiu 2 posições com 28 pontos, mas está a 3 do CSA. Ainda está numa situação legal para poder brigar contra o rebaixamento. E o Grêmio, com 47 pontos, tomou a terceira colocação do Vasco. Agora ele tomou a terceira colocação do Vasco, com 47, né? Por quê? Porque ele tem 12 do Cruzeiro, porque o Vasco perdeu. Aquilo que eu estava falando, não é só com relação ao Criciúma, os times lá de baixo venceram todos. O Brusque, próximo da zona do rebaixamento, ganhou do Vasco por 1-0. Ah, mas o Vasco teve 2 gols anulados do Alex Teixeira. Os dois, perfeito. O VAR foi perfeito. Não dá pra... Um foi com a mão, o outro foi impedimento. Não dá para reclamar. Bom, o Vasco, o Gabriel Tagliari, esse jogador começou aqui no Ituano, bom jogador. Cobrou o pênalti, o goleiro do Vasco adiantou demais. Eu acho que se ele não tivesse feito no rebote, o VAR ia mandar voltar. O goleiro do Vasco adiantou, né, o Thiago, e com os pés fez a defesa, mas aí a bola sobrou. O próprio Gabriel Tagliari foi lá, fez 1-0. O Vasco tentou, não conseguiu. O Vasco caiu uma posição, caiu com 45 pontos para a quarta colocação. E olha que a respirada que deu o Brusque. Foi para 31. 31, um ponto do Operário, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Você vê que a situação, mesmo vencendo o Vasco, é intranquila a situação do Brusque. Aí vamos para a quinta colocação, o Londrina, que jogou ontem à noite, no sábado à noite, com o Operário, o duelo paranaense. E o Operário, que teve um golaço do Júnior Brandão anulado, realmente estava impedido, acabou com o gol do Felipe Garcia aos 35 do segundo tempo, vencendo o Londrina. Se o Londrina tivesse vencido, ele ia 44, ficava 1 do Vasco. Perdeu a irregularidade que eu digo para vocês dos quartos colocados. Vai tendo uma linha ali, vai mudando, é Londrina, é Sport, é Tombense, e os caras ali não tem regularidade. O Vasco perdeu, o Londrina perdeu também, né? Melhor o quê? Para o Sport? Não, porque o Sport, que é o sexto colocado e continua na sexta colocação, perdeu do CRB, 2-0, gol do Anselmo Ramon e do Fabinho. O CRB cresceu, o CRB é o time que mais subiu nessa rodada. Nessa 28ª rodada ele subiu 4 posições. Ele era o 11º, ele veio para a 7ª colocação com 39 pontos, a 6 do Vasco. Agora pode sonhar com essa vitória diante do Sport. O Sport continua com 40 pontos na 6ª colocação. O novo 7º é o CRB. E o Tombense, que eu falei para vocês que perdeu do Bahia, é o 8º. O Criciúma, que empatou com o Cruzeiro, é o 9º. E o Ituano é o 10º colocado, perdendo para o Lanterninha Náutico por 2-0 lá em Recife. Giovani e Souza fizeram os gols. Olha a situação do Náutico. O Náutico, mesmo vencendo, continua na lanterna com 24 pontos. Ele tem 7 de desvantagem para o CSA, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. E venceu o Ituano. Então o Ituano ficou ali na 10ª colocação. Você viu como os times estão ali do 5º para baixo, estão tudo perdendo? O 11º é a Ponte Preta, que perdeu da Chapecoense por 3-0 lá em Chapecó. Vitor Ramos e Christian 2 vezes fizeram os gols da Chapecoense. Apesar de vencer, a Chapecoense está lá embaixo, foi para 32 pontos, a 2 do Operário. Chape tem 14ª colocação com 32 pontos. Só 2 do Operário, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Você vê que a Ponte também perdeu. E o Sampaio, 12º colocado, tinha perdido na rodada passada, né? Perdeu do Guarani também.
Guarani na zona de rebaixamento, você vê, o Náutico na zona do rebaixamento venceu, o Guarani na zona do rebaixamento venceu, o Operário na zona do rebaixamento venceu, só o Vila Nova que não. O Guarani fez 3-0 em cima do Sampaio, Giovanni Augusto, Yuri Tanque e Bruno José. O Guarani, apesar de subir uma posição, ele tem 29 e está na 18ª colocação dentro da zona do rebaixamento ainda. E com essa derrota, o Sampaio, 12º, continuou na 12ª colocação com 35. Londrina perde, Sport perde, Tombense perde, Criciúma empata, Ituano perde, Ponte perde, Sampaio perde. Lá para baixo todo mundo está ganhando. Você vê que coisa, né? Que situação. O Novo Horizontino empatou em casa por 1-1 e aí mandou o seu técnico embora. Você vê que o Novo Horizontino, ele também alterna demais, né? Ele empatou 1-1 em casa com o CSA. Esse pontinho ele continua na 13ª colocação com 33. E o CSA caiu 2 posições, veio para a 16ª com 31. Apesar de empatar fora de casa, ele está fora da zona do rebaixamento, mais um só do Operário. E aí o Rafael Guanais foi demitido. O Novo Horizontino vai anunciar durante a semana em novo treinador, mas é o segundo treinador. O Alan Al, que agora está no Vila Nova, era o primeiro, agora caiu o segundo do Novo Horizontino. Então você vê, de baixo para cima, Náutico venceu, o Vila perdeu. Guarani venceu, o Operário venceu, o CSA empatou, Brusque venceu, Chapecoense venceu. Então o campeonato está nesse equilíbrio. E por isso que a gente continua com os mesmos lá em cima. Cruzeiro 59, Bahia 50, Grêmio 47 e Vasco 45. Quem está próximo? Londrina 41, Sport 40, CRB e Tombense 39. Eu não acredito que peguem o Vasco, mesmo com essa irregularidade do Vasco. Agora a briga lá embaixo, Náutico 24 está numa situação bem delicada. O Vila 28, Guarani 29 e Operário 30, zona de rebaixamento. 31 CSA e Brusque, 32 Chape, 33 Novo Horizontino. Todos têm que tomar cuidado. Vamos rapidinho então falar da 29ª rodada, que já começa terça-feira. E começa com um duelo de 2 times desesperados. Vila Nova e Guarani em Goiânia. Terça-feira agora, 6 de setembro, às 21h30. Na quarta-feira, Ponte Preta e Sport. O Sport ainda sonhando em alcançar o Vasco. E a Ponte no meio de tabelas. Jogo em Campinas. Dificuldade para o Sport, hein? 21h30 da própria terça-feira. Sampaio e Novo Horizontino. Duelo de meio de tabela. Novo Horizontino tem que preocupar que não é só meio de tabela. Ele pode correr risco de ficar próximo da zona do rebaixamento. Quarta-feira, desculpa, terça é Vila e Guarani, jogo isolado. Quarta-feira, 19 horas, Ponte Sport, 21h30, Sampaio e Novo Horizontino, certo? Aí na quinta-feira, Criciúma e Bahia. O Criciúma que deu sufoco, né? Mesmo no sufoco do Cruzeiro, tomando sufoco, conseguiu arrancar empate, agora recebe o Bahia. Empatou com o líder, agora vai receber o vice-líder. Jogo dificílimo para o Bahia. E na quinta-feira, às 21h30, o Cruzeiro pega o Operário. Cruzeiro líder, Operário primeiro dentro da zona do rebaixamento. É um jogo complicado, por quê? Porque o Operário está com um ponto só do CSA na zona de rebaixamento. Claro que o Operário vai vir na retranca como veio o Criciúma hoje. Então o Cruzeiro vai ter que mostrar serviço para vencer com tranquilidade. Aí sexta-feira, Náutico e Brusque, 21h30. Sábado, 11 da manhã, Ituano e Tombense. Sábado, 16 horas, CSA e CRB. Sábado, 18h30, Londrina e Chapecó. E no domingo tem Grêmio e Vasco. Claro que quinta-feira, assim que acabar o jogo do Cruzeiro, eu venho com um vídeo só do jogo do Cruzeiro e todos os detalhes do Cruzeiro que merece a gente ficar fazendo o vídeo, que daqui a pouquinho ele já vai garantir matematicamente o acesso. E no domingo eu volto com toda a rodada, 29ª rodada, só para você. É isso aí, forte abraço e olha, não esqueça, quinta-feira após o jogo do Cruzeiro tem o vídeo do Cabuloso aqui. Um abraço, até a próxima.